É 13 de maio de 1888. Milhares aqui acreditam que hoje é só mais um domingo comum. Mas antes do fim do dia, a escravidão será extinta para sempre neste país. E eu vou estar bem no meio disso. Ainda nem amanheceu direito e eu já sinto que este domingo vai ser diferente de qualquer outro que o Rio já viveu. O ar está parado, quente, com aquele cheiro de maresia misturado com fumaça de lampião apagando aos poucos. As ruas ainda estão vazias, mas dá para ouvir passos apressados, vindos de becos que eu nem sei para onde levam. Um homem passa correndo comigo, segurando um jornal dobrado debaixo do braço, sem nem olhar para os lados. Esse é o Rio de Janeiro, capital do Império, com quase 500 mil pessoas vivendo aqui dentro hoje. Muitas dessas pessoas nasceram livres, outras foram libertadas e outras ainda vivem presas nesse sistema cruel. Eu sei o que vai acontecer, mas quem caminha ao meu lado agora nem imagina o tamanho do que está por vir. Vou seguir andando por essas ruas de pedra, tentando entender o que essas pessoas estão sentindo agora. Olha só, enquanto uns ainda trabalham como se fosse um domingo qualquer, outros já estão nas portas dos jornais. Uma vendedora ambulante carrega uma bandeja de doces na cabeça, andando devagar, sem pressa nenhuma pela rua. Há poucos meses, em março, a princesa regente forçou a saída de um primeiro-ministro contrário à abolição. No lugar dele entrou um novo ministro, favorável à causa. E isso mudou tudo o que estava para acontecer. Perto da redação de um jornal, um grupo já se aglomera, esperando qualquer notícia que venha por telégrafo. Um senhor de barba grisalha se apoia numa parede, com as mãos nos bolsos, olhando fixo para a porta do prédio. Dá para sentir que muita gente aqui já sabe que algo grande está prestes a acontecer nesta mesma tarde. Passo por um grupo de abolicionistas discutindo baixinho, trocando papéis que parecem ser panfletos escritos à mão. Uma mulher segura um bebê no colo enquanto espera parada, sem saber ainda se essa espera vale a pena. Cheiro de café recém-torrado sai de uma esquina, misturado com o suor de quem trabalha desde cedo aqui. Vejo homens escravizados carregando sacos pesados nas costas, seguindo em silêncio para mais um dia de trabalho. Ninguém ao redor deles sabe que esse pode ser um dos últimos dias em que isso vai continuar acontecendo assim. Sigo andando em direção ao centro, onde a movimentação parece crescer a cada esquina que eu atravesso. Um vendedor de jornais grita algo sobre o Senado, mas a voz dele se perde no barulho da rua movimentada. É estranho caminhar aqui sabendo o que vai acontecer, enquanto todos ao meu redor só esperam e imaginam. O texto já foi aprovado pela Câmara na quinta-feira passada e agora só falta a votação final do Senado. Multidões começam a se deslocar juntas, todas na mesma direção, rumo ao Largo do Paço, no centro do Rio. Um rapaz sobe correndo numa mureta só para tentar enxergar melhor o que está acontecendo lá na frente. A notícia corre de boca em boca que o Senado está votando agora mesmo o projeto da abolição da escravidão. As pessoas se empurram gentilmente, tentando abrir espaço, sem perder de vista a entrada do Paço Imperial. Uma senhora aperta um lenço de pano nas mãos, olhando para o alto, para as janelas do prédio à minha frente. Dá para sentir o suor descendo pelas costas de quem está aqui parado há horas, esperando debaixo desse sol. Uma comitiva de senadores parte agora rumo ao Paço da cidade, levando o livro de leis que falta assinar. O trajeto deles atrasa porque o centro da cidade já está completamente tomado por essa multidão inquieta. Um senador teria dito que não quer fazer esperar uma dama de tão alta hierarquia, referindo-se à princesa. As pessoas ao meu redor repetem essa frase, rindo baixinho, tentando aliviar a tensão da longa espera. Alguém grita que o Senado já aprovou o texto e um murmúrio imediato percorre toda a multidão reunida aqui. Um homem se ajoelha no chão por um segundo, como se precisasse sentir o peso disso antes de continuar de pé. Dá para sentir o ar mudando, todo mundo aqui já sabe que o Senado acabou de aprovar e agora falta a assinatura.
Estou espremido entre tanta gente que mal consigo levantar o braço para apontar minha câmera para frente. Ela está assinando agora, com uma pena de ouro cravejada de diamante. E em segundos a cidade vai explodir. São 15 horas e 30 minutos deste domingo e o Paço Imperial está cercado por mais de 10 mil pessoas. A pena usada foi doada pelo povo e uma parte da história dela vem de um antigo quilombo aqui do Leblon. Vejo a princesa regente se aproximar da mesa onde o livro de leis está aberto, esperando pela assinatura final. O silêncio que toma a multidão por um instante é quase impossível de descrever, mesmo estando aqui dentro dele. Ela pega a pena com cuidado e eu consigo ver o brilho dos pequenos rubis refletindo na luz da tarde. Um homem ao meu lado segura a mão da esposa com tanta força que os nós dos dedos dele ficam brancos. A caneta toca o papel e por um segundo parece que o tempo inteiro para junto com aquele gesto simples. A assinatura está feita e um representante se posiciona na sacada para anunciar a notícia. Ele levanta os braços e grita para a multidão que a escravidão está extinta neste exato momento no Brasil. Por um segundo, ninguém se move, como se as palavras precisassem de tempo para realmente fazer sentido aqui. E então a multidão explode, todos gritando juntos, alguns chorando, outros simplesmente gritando sem parar. Uma mulher perto de mim cai de joelhos no chão, cobrindo o rosto com as duas mãos, sem conseguir falar nada. Soluços altos de mulher. Um homem mais velho joga o chapéu para o alto e grita o nome de pessoas que talvez ele nunca mais tenha visto. Essa lei liberta entre 700 mil e 1 milhão de pessoas que ainda viviam escravizadas neste país inteiro. O Brasil se torna hoje o último país das Américas a colocar um fim oficial na escravidão de seres humanos. Vejo pessoas se abraçando sem nem se conhecerem, unidas só pelo peso enorme deste momento que estamos vivendo. Um vendedor de frutas larga a cesta no chão e corre para abraçar o primeiro estranho que encontra pela frente. Dá para ouvir sinos badalando ao longe, misturados com gritos, palmas e o som distante de algum instrumento. Um jovem sobe em cima de um muro baixo, agitando um pedaço de pano branco como se fosse uma bandeira improvisada. Um diário de um abolicionista da época vai registrar ovações indescritíveis no Rio até às 10 da noite. Sinto o coração acelerado, mesmo sabendo o desfecho, porque viver isso ao vivo é completamente diferente. Uma criança de colo dorme tranquila nos braços da mãe, sem fazer ideia do barulho enorme ao redor dela. Vejo um homem escrevendo algo às pressas num pedaço de papel, talvez tentando guardar esse momento para sempre. A multidão começa a se mover em direção às ruas próximas, levando essa euforia para além do Largo do Paço. Um grupo de músicos de rua começa a tocar improvisadamente e a melodia se mistura com os gritos de festa. Passo por uma esquina onde um homem distribui água para quem está exausto, depois de horas em pé sob o sol. Uma mulher mais velha reza baixinho, com os olhos fechados, segurando um pequeno terço entre os dedos trêmulos. Esse instante que acabei de viver vai ficar marcado como um dos mais importantes da história deste país inteiro. As ruas estão em festa, mas olho para os olhos dessa mulher aqui do lado e vejo que ela ainda está incerta. A notícia já viajou por telégrafo e explodiu em festas simultâneas em outras capitais nesta mesma noite. Em Salvador e em Recife, contam que multidões tomaram as ruas ao som de bandas ainda hoje à noite. Um morador aqui perto começa a acender lamparinas na janela, seguindo o pedido para iluminar as fachadas. Casa por casa, as luzes vão se acendendo devagar, transformando essa rua escura em algo quase cintilante. Um homem caminha sozinho, afastado da multidão, carregando uma expressão que mistura alívio com um peso enorme. Nem toda essa aprovação foi unânime. Alguns senadores e deputados votaram contra o projeto até o fim. Esse racha político também é sentido aqui nas ruas, em conversas mais baixas entre grupos menores e afastados.
uma mulher segura um pedaço de pão parado na mão, sem conseguir comer, só olhando para a multidão à frente. Vejo dois homens se cumprimentando com um aperto de mão longo, como se selassem um acordo silencioso entre eles. Um grupo de crianças mais velhas corre pela rua batendo panelas, criando um som improvisado de celebração. Alguém acende fogos de artifício longe dali, e o som ecoa por cima dos telhados como um trovão distante. Uma senhora chora encostada numa porta, sozinha, segurando as próprias mãos como se quisesse se firmar. O cheiro de pólvora dos fogos se mistura agora com o suor e a poeira levantada por tantos pés na rua. Essa noite vai ficar guardada na memória de muita gente aqui, cada um carregando um pedaço diferente dela. Já é fim de tarde e a cidade ainda está iluminada, mas eu preciso te contar o que vem depois disso tudo. Essa lei foi assinada sem nenhuma indenização aos antigos senhores e sem nenhuma política para os libertos. Não houve terra distribuída, não houve trabalho garantido, não houve moradia planejada para quem foi liberto. A maior parte dessas pessoas vai continuar morando e trabalhando exatamente onde já estava antes de hoje. Poucos vão receber um pedaço de terra e ainda menos vão passar a receber algum tipo de salário fixo. Historiadores hoje apontam essa abolição sem garantias como um dos fatores que vão derrubar a monarquia. Isso vai acontecer só um ano depois, em 1889, encerrando um capítulo inteiro do país. A festa de hoje é real e merece ser lembrada, mas amanhã a vida vai continuar quase igual para muita gente. Eu vim até aqui para viver esse dia com vocês, sentindo tanto a alegria quanto o peso do que ainda falta. Cada rosto que cruzei hoje carrega uma história diferente, e nenhuma delas devia ser esquecida com o tempo. Você sentiu esse dia comigo, mesmo que só através de uma tela, já entendeu algo que poucos param para pensar. Se você chegou até aqui, você já entende mais sobre isso do que muita gente vai entender na vida inteira. Se inscreve aqui no canal para continuar vivendo a história do Brasil junto comigo, em primeira pessoa. Cada vídeo é uma viagem no tempo, e eu quero te levar para o próximo capítulo. Nos vemos na próxima aventura.